Boa noite, meus irmãos, graça e paz, à amada igreja. Estamos iniciando mais um culto de quarta-feira, na graça do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos iniciar com uma oração. Vamos orar? Bendito o teu nome, Senhor, por este dia, por esta noite, pela graça do Senhor revelada sobre nós, mais esta vez, mais nesta oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a tua palavra, louvarmos o teu nome, clamarmos ao Senhor, porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Te invocamos, te adoramos, exaltamos o teu nome nesta noite, porque tu és Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus soberano, aquele que tudo pode. O único Deus vivo e verdadeiro sobre toda a tua igreja, o teu povo e os teus filhos, sobre impérios, potestades e poderes. Tu és soberano. Bendito seja o teu nome nesta noite. Nós te adoramos e te exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada igreja, estamos novamente diante da palavra do Senhor. Peço que você abra em Tito. Tito, capítulo 2. É a primeira leitura desta noite, irmãos. Tito, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo 11. Depois nós entraremos no capítulo 3 até o versículo 8. Tito 2, 11 e até o versículo 3 do capítulo 8 diz-nos assim a palavra: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Um texto que fala dos benefícios da graça salvadora de Cristo, da obediência que devemos às autoridades e de diversos preceitos passados aos nossos corações. Oremos agora, meus irmãos. Clame ao Senhor, esse Deus perdoador, esse Jesus restaurador, pelos seus pecados. Eu também estarei orando pelos meus. Que o Senhor nos perdoe, nos lave, nos purifique de todo mal. Somos falhos. E vamos interceder também pelos nossos irmãos que precisam de uma porta aberta de emprego, de trabalho, de restauração da família, de restauração da saúde. Quantos irmãos enfermos, vamos interceder por alguns instantes.
Pai bendito, Deus eterno, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, pela graça salvadora de Jesus. Somos pecadores e carecemos do Teu perdão. Perdoa os meus pecados, os pecados dos meus irmãos em Cristo, os pecados da Tua igreja, lava-nos, purifica-nos. Somos transgressores, ó Deus, do Teu querer. Abençoe também os nossos irmãos que precisam de uma graça especial, de uma cura. Estenda a Tua graça, a Tua bênção, a Tua mão curadora agora. Cura, Senhor, restaura, levanta, Senhor. Mostra o Teu poder, cura a alma, o corpo, a mente. Restaura os lares que precisam de um toque do Senhor. Nas famílias que precisam de uma reabilitação, de uma nova disposição. Tenha misericórdia, Senhor, e ser propício aos jovens, aqueles que estão na caminhada da fé, na sua juventude, que entendam cada vez mais que Jesus é o único caminho e que estejam se firmando nas tuas verdades. Ser propício às diversas necessidades do teu povo. Teu povo te agradece nesta noite pelas bênçãos recebidas e coloca no teu altar, Senhor, as necessidades, as lutas, para que o Senhor tome conta de nós, vença por nós nossos inimigos, guerras, batalhas, e esteja dando-nos a tua paz. Nós te adoramos e te exaltamos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada Igreja, na continuidade da nossa liturgia, do nosso estudo, quero que você abra agora em Lucas capítulo 2. Peço que você abra Lucas 2 e nós vamos ler dos versículos 41 a 52. Lucas 2, de 41 a 52. Diz-nos assim o texto: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Texto aí que nos fala do menino Jesus no meio dos doutores. Menino Jesus, estamos no período de Natal, estaremos aprendendo mais uma vez a partir dos ensinamentos do nosso Mestre. Oremos mais uma vez ao Espírito Santo. Pai de amor, Deus bendito, precisamos da Tua luz, da Tua direção, no entendimento da Tua palavra. Louvamos o Teu nome pelas Tuas verdades, e sem ela, Senhor, nós estamos perdidos. A Tua palavra é o rumo da nossa existência. Muito obrigado pelo Teu Espírito que nos ilumina, nos ajuda e nos esclarece. Se propício a nós nesta noite. Edifica, corrige, ilumina, consola pelo Teu poder os nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Páscoa vem do hebraico e significa passagem. É uma festa que comemora o êxodo
êxodo dos israelitas, que foi também um êxito, promovido pelo Senhor. O êxodo, o livramento da escravidão do Egito. A Páscoa era uma das festas que deveriam ser observadas pelo povo do Senhor. No versículo 41 nós vemos: anualmente os pais de Jesus iam à festa em Jerusalém. Jesus pode ter subido com seus pais todos os anos, mas existia um costume específico para os meninos. Eles deveriam ser levados à festa por volta dos 12 anos, idade na qual ele se tornava filho da lei. O menino se tornava o chamado filho da lei, ou seja, tinha que ser antes de completar 13, aos 12. E nessa idade ele adentrava no mundo adulto da comunidade judaica, cumpria festas, participava de jejuns, e ele estava ali, então, participando desse mundo adulto a partir desta idade. Esse relato, meus irmãos, de Lucas é muito interessante. Ele apresenta Jesus participando da festa, cuja história apontava para ele próprio. O cordeiro morto lá no Êxodo, cujo sangue foi passado nas ombreiras e nas vergas das portas, prefigurava Jesus. Por isso que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Paulo usa esse belo simbolismo em Coríntios. Ele diz: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Podemos extrair, irmãos, vários ensinamentos desse texto, principalmente sobre as atitudes de Jesus, obviamente, sobre ele, o nosso mestre. Ele nos apresenta aqui também uma linha que é uma diretriz para um processo de desenvolvimento. Então, o tema desta noite do nosso estudo, a partir desse texto, é etapas do processo de desenvolvimento. Estamos no período de Natal, também fechando o ano. Vamos pensar nisso, em desenvolvimento, crescimento. Vamos fazer projeções para as nossas vidas nesse momento tão singular. Uma primeira etapa de um processo de desenvolvimento que nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, é assentar-se. Primeira etapa de um processo de desenvolvimento é assentar-se. Nós vemos isso no versículo 46 do texto. O acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Certamente buscaram Jesus em vários lugares. Depois de longa procura, finalmente o acharam. Ele estava assentado no meio dos doutores. Esse aspecto, irmãos, é de singular importância. A primeira etapa de um processo de aprendizagem é assentar-se, expor-se. Assentar-se tanto no sentido literal como no sentido figurado. É preciso assentar-se para aprender. É preciso assentar-se para ouvir. É necessário assentar-se para se concentrar. Afinal, estamos falando de um processo de desenvolvimento. Não dá para alcançar isso de qualquer maneira, de qualquer modo. É preciso priorizar aquele momento de aprendizagem. Sabe, irmãos, estamos vivendo um momento muito agitado, momento no qual as pessoas não se concentram mais. E Jesus diz no versículo 49, me cumpria estar na casa de meu Pai. É hora de estar na casa de meu Pai. Este é o momento, aquele instante de extrema relevância, de importância. É preciso, de fato, irmãos, assentar-se, dispor-se. Isso vale para vários âmbitos da vida, sabia? É importante pensarmos nisso.
espiritual, estudantil, profissional, familiar, de relacionamento. Assentar-se. Uma pergunta, por exemplo, para mim e para você: como você tem estudado a sua Bíblia, tem lido a palavra do Senhor? Com calma, você se assenta, você se concentra, você se expõe. Será que de fato tem se assentado para conhecer as verdades do Senhor? É uma questão de postura, irmãos, de atitude. Às vezes nós percebemos as pessoas, muitas vezes no momento da igreja, no templo, não é? As pessoas, muitas vezes nós mesmos, nós temos tanta paciência para tantas coisas, nos assentamos, nos concentramos, mas na igreja as pessoas ficam numa insatisfação e saem e parece que não prestam atenção, aquilo parece que não tem tanta importância, um desassossego. Como tem sido a sua atitude diante dos estudos da palavra, da vida, dos momentos importantes nos quais há necessidade de assentar-se? Como tem sido a sua atitude? Você se assenta com concentração? E no seu trabalho, tem feito com esmero aquela execução, aquele trabalho? É importante observarmos também que Jesus estava assentado no meio dos doutores. Ele procurou as pessoas e o local. Ele buscou a presença daqueles que conheciam, daqueles que sabiam, conheciam a lei. Você tem buscado se assentar com quem? Qual meio? Qual grupo? Nós precisamos pensar nesse processo de desenvolvimento. Uma primeira etapa, então, é assentar-se. Preste atenção nisso. Uma segunda etapa que nós podemos observar nesse processo de desenvolvimento, a partir desse texto lido, é que é necessária determinação em aprender. Determinação em aprender. O mesmo versículo 46 nos ensina que Jesus, assentado no templo, aí a parte B do versículo, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ouvindo-os e interrogando-os. O pátio do templo, irmãos, era comumente usado para o ensino, o processo de ensino. E a educação judaica, ela enfatizava a discussão de problemas. Não era uma educação passiva, mas ativa, havia discussão. Jesus, então, discutia com os doutores acerca de questões teológicas. Mas é preciso uma condição para se discutir algo. Ninguém discute uma ideia sem saber o assunto. E aqui Jesus nos ensina algo precioso sobre isto. Ele ouvia e interrogava os doutores. Você prestou atenção? Ele ouvia e interrogava. Ouvir e perguntar implica em determinação em aprender. É o contrário da apatia, daquela falta de vontade, não é? Perceba então que não basta apenas assentar-se para aprender, que é a primeira etapa que vimos. Se fosse só isso, seria muito fácil, mas é necessário ir além. Jesus assentou-se no meio dos doutores. Essa foi então a primeira etapa cumprida ali por ele. Porém, é preciso ir além, e ele foi. É necessário se envolver com aquele processo de aprendizagem. Em primeiro lugar, e dentro desse aspecto, é necessário ouvir. Ouvir implica em direcionar a atenção. Para ouvir bem, é preciso silenciar. Silenciar a mente e o coração. Ouvir. Então nós ouvimos, nós entendemos e aí nós interrogamos. Somente perguntamos após ouvirmos. Somente questionamos
depois de entendermos. É desta maneira, irmãos, que nós desenvolveremos as nossas competências. Então perceba que é um processo dinâmico. Então Jesus, mais uma vez, nos ensina o caminho. Então não basta assentarmos dentro da determinação em aprender, que esta segunda etapa que estamos vendo, é necessário determinação em aprender, ao ouvir e o interrogar, que está aí na parte B do versículo 46. Isto é determinação em aprender. Então, estamos aí vendo as etapas de um processo de desenvolvimento. Há necessidade, irmãos, em determinação em aprender. Como nós temos determinação, como nós somos determinados para tantas coisas, não é verdade? Nós temos vontade, muitas vezes nos dedicamos para tantos aspectos. E para aprender, principalmente para aprender a palavra do Senhor e as verdades do Senhor. Nós temos tido determinação? O Senhor Jesus nos ensina. Ele assentou-se, ele ouvia e ele interrogava. Mas, irmãos, o texto é rico, o texto é tão poderoso para os nossos corações, sobre as etapas do processo de desenvolvimento que Jesus nos ensina, ainda menino, é Natal, estamos aprendendo com ele neste final de ano, sobre vários textos, e especificamente hoje em Lucas. Uma terceira etapa desse processo de desenvolvimento que vemos a partir desse texto é a seguinte: é preciso submeter-se. Versículo 51 nos diz: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Jesus, irmãos, tinha um relacionamento especial com o Pai Celestial. Nesse sentido, cumpria ele estar na casa do Pai. Mas ele também entendia as funções dos pais da terra, José e Maria. Ele compreendia suas preocupações e as suas aflições. Você, jovem, você, filho, tem compreendido, tem sido submisso aos seus pais, às autoridades, aos anciãos? Você tem tido esse coração compreensivo, como Jesus na sua idade? Então Jesus ensina os jovens e também os mais maduros. Assim ele era um filho submisso, obediente, um filho atento. Ele agia nessa sua submissão ao Pai Celestial e agia também nessa sua submissão obedecendo seus pais da terra, José e Maria. Nesse ponto, então, ele nos ensina também esta lição, a importância da submissão no processo de desenvolvimento. A rebeldia é o caminho do fracasso. Não há outro caminho para a rebeldia. A submissão não. A submissão é promissora. E essa lição, irmãos, ela vale para todas as idades e para todas as áreas da vida. Devemos ser submissos primeiramente ao nosso Pai, a Deus, Deus nosso Senhor. Também devemos submissão aos pais da terra, às autoridades. Pense agora na escola, pense no trabalho, pense nos seus relacionamentos, na família. Paulo nos ensina sobre a submissão cristã. Ele nos fala, a submissão educa para toda boa obra. Nós lemos isso no texto, no primeiro texto que mencionamos e fizemos a leitura nesta noite. Nós vemos Jesus atendendo a Deus e aos seus pais também, atendendo de coração pronto, de coração aberto, de coração submisso. Ele compareceu à casa do Pai para estudar a sua lei, mas também desceu com seus pais para Nazaré.
ao ser chamado. Atendeu às duas dimensões. O caminho da submissão não é um caminho de fracasso. O caminho da submissão não é um caminho de fraqueza. Há alguns que pensam assim, o mundo diz isso. O caminho da submissão é um caminho de vitória. A Bíblia nos ensina assim. É preciso humildade para ser exaltado. Nós vemos isso em Tiago. Você tem sido submisso a Deus, às autoridades? Tem sido obediente, jovem? Qual tem sido o seu coração à disposição da sua vida? Nós que somos mais maduros também. Precisamos pensar nesta dimensão. Então, irmãos, aqui a terceira etapa do processo de desenvolvimento é submeter-se à submissão. E aprendemos aqui com Jesus esse maravilhoso ensino. Mas no versículo 52, nós aprendemos a quarta etapa do processo de desenvolvimento a partir desta análise que estamos fazendo deste texto. E aí nós lemos do versículo 52 do nosso texto. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Perceba em quantos aspectos Jesus crescia. Em sabedoria, estatura e graça. Um desenvolvimento integral da pessoa. Isso envolvia certamente os aspectos intelectual, físico, espiritual, familiar, todos os aspectos. E isso, irmãos, diante de Deus e dos homens. Esse é o ápice, o ponto mais alto do processo que estamos falando, desse processo de desenvolvimento. Existem aqueles que somente crescem diante dos homens. Você conhece uma pessoa assim? Há alguém que cresce só diante dos homens? Pode ser até bonito, mas é triste, é pobre. Para essas pessoas, o mais importante é o sucesso na dimensão humana. Um desenvolvimento deficiente. Nesse sentido, o que Deus quer não é importante. Porém, irmãos, crescer é mais. Crescer diante de Deus e dos homens é diferente. Nós agradamos a Deus e fazemos diferença na família, na sociedade, uma formação abrangente, diferenciada. Será que eu tenho sido uma pessoa que tem crescido? Será que você tem sido uma pessoa que tem crescido? Não apenas no aspecto físico. Quem sabe você tem um corpo bonito, é grande, está com saúde. Isso é importante, sim. Mas não só também no aspecto estético, ou apenas no aspecto financeiro. Quem sabe é um crescimento de salário, de vida, um status, que também é importante. Bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Mas nós precisamos pensar mais, ir além. Porque a sociedade apela demais para esses aspectos e nós podemos nos iludir. A mídia também. Existem, irmãos, outras dimensões para crescermos. Precisamos crescer em sabedoria e graça. O texto nos informa que Jesus crescia assim. Um desenvolvimento integral. Perceba que crescer em todos os aspectos é a etapa final do processo. Percebeu isso? É a consequência, tanto que está no último versículo aí desse texto. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, se você assentar-se, tiver determinação em aprender, submeter-se, certamente você crescerá em todas as dimensões, assim como Jesus, a partir desse versículo. Concluindo, meus irmãos, essa breve meditação nessa noite, Jesus, aos 12 anos, também foi para a festa da Páscoa. E ainda menino, ele nos deixou esse maravilhoso exemplo das etapas de um processo de desenvolvimento. Que maravilhosa mensagem Jesus nos ensina, Jesus nos esclarece e nos informa. Neste período de Natal, estejamos aprendendo
com Jesus, o nosso Salvador, que ainda menino, nos dá esse grande exemplo que estava ali, que serve para os jovens, os mais maduros, e para toda a Igreja do Senhor Jesus nos processos de desenvolvimento. Que Deus nos abençoe. Amém.